Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos ler e comentar sobre 1 Nef, capítulo 17, versículo 41 ao 55. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, convido você a ouvir todos os outros episódios. Temos vários episódios. Essa série começa no início do Livro de Mórmon e pretendemos ir até o final com ela, cada dia lendo um trecho, de maneira que, juntando todos esses trechos, ao final de um ano nós possamos concluir o estudo do Livro de Mórmon. Então eu faço a leitura desses versículos, depois tem alguns comentários, enfim, algumas lições e aprendizados que nós podemos tirar com os versículos de cada dia, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado o canal Caminho do Discipulado. Estamos no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Spotify e no YouTube. Convido você a compartilhar e comentar também sempre que tiver vontade, alguma impressão, algum sentimento que você tiver, tá bom? Espero que você esteja bem, que o seu dia esteja indo muito bem e que possa se tornar ainda melhor após passarmos juntos alguns minutos aqui hoje, ouvindo e aprendendo algumas lições desses versículos que vamos estudar hoje. Então seja muito bem-vindo. Vamos agora iniciar com o nosso quadro Curiosidade, depois História de Fé, e logo depois então vou fazer a leitura integral dos versículos de 1 Nef 17, do versículo 41 ao 55. Curiosidade. Você sabia que o Livro de Mórmon contém aproximadamente 268.163 palavras? No entanto, é importante notar que essa contagem de palavras pode variar dependendo da edição e tradução do livro. E que, se levarmos em conta 268.163 palavras divididas por um ano ou 365 dias, você teria que ler 735 palavras por dia no Livro de Mórmon para concluir a leitura no período de um ano. História de Fé. Essa história foi contada pelo presidente Thomas S. Monson na Conferência Geral de abril de 2009 e diz o seguinte: meus bisavós maternos Gibson e Cecilia Sharp moravam em Clackman, Escócia, e sua família trabalhava na mineração de carvão. Estavam em paz com o mundo, cercados de parentes e amigos, tendo uma casa razoavelmente confortável no país que amavam. Então, ouviram a mensagem dos missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e se converteram do fundo da alma. Ouviram o chamado para que os santos se reunissem em Sião e souberam que precisavam atender a esse chamado. Por volta de 1848, venderam suas propriedades e se prepararam para a perigosa viagem através do imenso Oceano Atlântico. Com 5 filhos pequenos, subiram a bordo de um navio à vela, com tudo o que possuíam neste mundo dentro de um pequeno baú. Viajaram quase 5.000 quilômetros de navio, 8 longas e cansativas semanas no mar traiçoeiro, observando e esperando, consumindo água e alimentos de má qualidade, sem contar com nenhuma ajuda fora daquele pequeno navio. No meio daquela situação angustiante, um dos filhos pequenos ficou doente. Não havia médico ou farmácia onde pudessem comprar remédios para aliviar seu sofrimento. Cuidaram dele, oraram, esperaram e choraram ao ver seu estado de saúde piorar dia a dia. Quando finalmente seus olhos se fecharam na morte, sentiram o coração dilacerado. Para aumentar sua dor, as leis do mar precisavam ser cumpridas. Envolto em uma lona, amarrado a um peso de ferro, o pequeno corpo foi lançado às águas, que foram sua sepultura. Ao prosseguirem a viagem, somente aqueles pais sabiam do peso esmagador que lhes oprimia o coração partido. No entanto, com uma fé proveniente de sua profunda convicção da verdade e de seu amor pelo Senhor, Gibson e Cecília permaneceram firmes. Foram consolados por essas palavras do Senhor que diz: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Quão grato sou
por ter antepassados que tiveram fé suficiente para deixar seu lar confortável e viajar para Sião, fazendo sacrifícios que mal consigo imaginar. Agradeço ao meu Pai Celestial pelo exemplo de fé e coragem e determinação que Gibson e Cecilia Sharp deixaram para mim e para toda a sua posteridade. E afligiu-os no deserto com sua vara, porque endureceram o coração do mesmo modo que vós. E o Senhor afligiu-os por causa de sua iniquidade. Enviou-lhes serpentes voadoras ardentes, e depois de mordidos preparou um meio para que fossem curados. E o que tinham a fazer era olhar. E por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. E endureceram o coração de tempos em tempos, e ultrajaram Moisés, e também Deus. Não obstante, sabeis que foram conduzidos à terra da promissão por seu incomparável poder. Então, depois de todas essas coisas, chegou o tempo em que se tornaram iníquos, sim, quase totalmente. E não sei se nesse dia não estão para serem destruídos, pois sei que certamente virá o dia em que serão destruídos, exceto poucos que serão levados em cativeiro. Assim ordenou o Senhor a meu pai, que partisse para o deserto, e os judeus também procuraram tirar-lhe a vida. Sim, e vós também procuraste tirar-lhe a vida. Sois, portanto, assassinos em vosso coração, e sois como eles. Sois rápidos em cometer iniquidades, porém vagarosos em lembrar-vos do Senhor vosso Deus. Haveis visto um anjo que vos falou, sim, haveis ouvido sua voz de tempos em tempos, e ele vos falou numa voz mansa e delicada, mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Portanto, falou ele com voz de trovão, o que fez tremer a terra como se fosse partir em pedaços. E sabeis também que pelo poder de sua palavra todo-poderosa, ele pode fazer com que a terra deixe de existir. Sim, e sabeis que por sua palavra pode fazer com que os lugares acidentados sejam aplainados e os lugares planos sejam fragmentados. Então, como podeis ter coração tão duro? Eis que minha alma está despedaçada por vossa causa, e meu coração sofre, e temo que sejais rejeitado para sempre. Eis que estou cheio do Espírito de Deus, de modo que meu corpo não tem forças. E então aconteceu que depois de eu ter dito estas palavras, iraram-se contra mim, e tiveram desejo de lançar-me nas profundezas do mar. E quando se aproximaram para deitar-me as mãos, falei-lhes dizendo: em nome do Deus Todo-Poderoso, ordeno-vos que não me toqueis, porque estou cheio do poder de Deus, a ponto de consumir minha carne. E quem me deitar as mãos definhará como uma cana seca, e será como nada diante do poder de Deus, porque Deus o ferirá. E aconteceu que Eunefe lhes disse que não mais deveriam murmurar contra seu pai, nem deveriam recusar-me o seu trabalho, pois Deus havia ordenado que eu construísse um navio. E disse-lhes: se Deus me tivesse ordenado que fizesse todas as coisas, poderia fazê-las. Se ele me ordenasse que dissesse a esta água: converte-te em terra, ela se converteria. E se eu o dissesse, assim seria feito. Ora, se o Senhor tem tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a construir um navio? E aconteceu que Eunefe disse muitas coisas a meus irmãos, de modo que ficaram confundidos e não puderam contender comigo. Nem se atreveram a deitar-me as mãos, nem a tocar-me com os dedos por muitos dias. Ora, não se atreveram a fazer isso para não definharem diante de mim. Tão poderoso era o Espírito de Deus que agiu sobre eles. E aconteceu que o Senhor me disse: estende outra vez a mão para teus irmãos, e eles não definharão diante de ti, mas eu os sacudirei, diz o Senhor, e isto fareis para que saibam que sou o Senhor seu Deus.
E aconteceu que eu estendi a mão para meus irmãos e eles não definharam diante de mim, mas o Senhor sacudiu-os, de modo como dissera. E então eles disseram: temos certeza de que o Senhor está contigo, pois sabemos que foi o poder do Senhor que nos sacudiu. E prostraram-se diante de mim e estavam prestes a adorar-me, mas eu não permiti, dizendo: eu sou vosso irmão, sim, vosso irmão mais jovem. Adorai, pois, ao Senhor vosso Deus, e honrai vosso pai e vossa mãe, para que os vossos dias sejam prolongados na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Muito bem, então o primeiro versículo para nós comentarmos é o versículo 41, primeiro Nef 17:41, temos uma lição interessante para tirar daqui. Diz assim: e afligiu-os no deserto com sua vara, porque endureceram o coração, do mesmo modo que vós. E o Senhor afligiu-os por causa de sua iniquidade, e enviou-lhes serpentes voadoras ardentes, e depois de mordidos, preparou um meio para que fossem curados. E o que tinham a fazer era olhar, e por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. Então aqui ele relata o episódio em que serpentes voadoras mordiam o povo, e tudo que eles tinham que fazer era olhar para uma serpente que foi levantada, e ao olharem eles seriam curados. Eles salvariam sua vida ao fazerem simplesmente o ato de olhar. E diz que por causa da simplicidade muitos não fizeram e pereceram. Então existe um grande poder na simplicidade, nas coisas simples. Aqui diz que foi um método muito simples. Então nós devemos estar atentos e saber que a maneira como Deus age, na maioria das vezes, é de forma muito simples e não de forma complexa. Muitas vezes nós tendemos a tornar as coisas mais complexas do que elas são, ou tendemos a até acreditar uma crença, talvez consciente ou inconsciente, de que as coisas precisam ser complexas para que sejam boas, precisa ser difícil para que seja válido, precisa ser algo muito difícil para que seja aceito pelo Senhor. E na verdade não. A maioria das vezes as coisas de Deus, elas são profundamente simples e não profundamente complexas. Então existe sim uma profundidade muitas vezes nos ensinamentos, nas maneiras como o Senhor age com seus filhos, mas é uma profundidade muito simples, é profundamente simples e não profundamente complexo. E nós temos que tomar cuidado para que nós, a nossa maneira de seguir o caminho do Salvador, o caminho do discipulado, não pensar que devemos tornar as coisas mais complexas para que elas possam ser aceitas pelo Senhor, ou para que elas possam ser válidas. Muitas vezes o que temos que fazer são coisas simples, muitas coisas simples que nós vamos fazendo, e essas coisas simples, elas vão efetuando grandes milagres, porque é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, e pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. Então, que nós possamos estar atentos ao poder da simplicidade. Existe um poder nas coisas simples, que nós possamos iniciar nossa jornada pelas coisas simples. O nosso conhecimento devemos começar pelas coisas simples. Às vezes pensamos que a maneira de nós expandir o nosso conhecimento é buscar coisas mais profundas, coisas mais complexas, é sair do arroz e feijão. E na verdade, a melhor maneira de nós aprofundar nosso conhecimento é focar nas coisas simples e tirar delas tudo que nós pudermos tirar, todas as lições, todos os aprendizados. Existem muitas lições que nós podemos tirar das coisas simples. Existe um poder muito grande nas coisas simples. Então que nós possamos estar atentos a isso e não cair na armadilha de apenas valorizar ou achar que apenas é importante aquilo que é complexo, aquilo que é difícil, aquilo que não é fácil de entender. Na verdade, existe muito mais poder nas coisas simples. E são as coisas simples, através das coisas simples, que Deus efetua suas maiores obras, seus maiores milagres, tanto no mundo como na nossa vida pessoal.
A próxima lição está no versículo 45 de 1 Nef 17, que diz assim: Sois rápidos em cometer iniquidades, porém vagarosos em lembrar-vos do Senhor vosso Deus. Haveis visto um anjo que vos falou. Sim, haveis ouvido sua voz de tempos em tempos, e ele vos falou numa voz mansa e delicada. Mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudeste perceber suas palavras. Portanto, falou-vos ele com a voz de trovão, o que fez tremer a terra, como se fosse partir em pedaços. O trecho que eu gostaria de frisar aqui é essa frase que diz assim: haveis visto um anjo. Sim, haveis ouvido sua voz de tempos em tempos, e ele falou numa voz mansa e delicada, mas haveis perdido a sensibilidade. Então aqui ele fala que Lamã e Lemuel tinham perdido a sensibilidade. Em outro episódio nós falamos sobre isso, sobre essa sensibilidade. E hoje eu gostaria de falar sobre um outro aspecto. Aqui diz que eles tinham perdido a sensibilidade. Então significa que eles tinham uma sensibilidade maior e essa sensibilidade ela foi enfraquecendo e eles foram perdendo a sensibilidade. E eu gostaria de trazer isso para nós. Normalmente nas escrituras nós tendemos a nos colocar do lado de Nef e não do lado de Lamã e Lemuel. Mas aqui eu gostaria que eu e você pudéssemos nos colocar no lado de Lamã e Lemuel. Imaginar que aqui Nef está falando para nós, para mim, para você também. Olha só, tu já viu tantos milagres, tantas coisas grandes que Deus já fez por ti. Tu já ouviu a voz dele falando para ti, por meio da voz mansa e delicada. Tu já viu muitos milagres, mas tu perdeu a sensibilidade. E aí nós ouvindo isso, talvez poderíamos indagar: tá bom, Nef, realmente eu concordo, realmente eu tenho feito coisas que não são agradáveis ao Senhor, que não são boas. Realmente, Nef, eu perdi a minha sensibilidade. E então depois, humildemente, nós pudéssemos nos voltar para Nef e perguntar: então, Nef, o que eu posso fazer para recuperar minha sensibilidade espiritual? E essa é a pergunta que eu queria trazer para nós hoje. O que eu posso fazer para recuperar minha sensibilidade espiritual? O que podemos fazer para restaurar a sensibilidade espiritual? Aquela mesma sensibilidade que talvez já tivemos um dia enquanto estávamos no campo missionário, aquela mesma sensibilidade espiritual que já tivemos logo após nosso batismo, ou aquela mesma sensibilidade espiritual que tivemos nas primeiras vezes que fomos ao templo, experiências maravilhosas que tivemos na casa do Senhor. Como que eu posso recuperar a sensibilidade espiritual se eu sinto que eu perdi ela, ou que ela está enfraquecendo? Como que eu faço para recuperar? Então, essa pergunta é muito valiosa e eu convido você a refletir sobre ela hoje. Faça para você mesmo essa pergunta. Pare de pensar que está tudo bem, sabe? Não, eu estou bem, eu tô do lado de Nef, eu estou bem. Vamos nos colocar um pouquinho no lado de Lamã e Lemuel também. Vamos nos colocar do lado dele e dizer assim: realmente, eu posso ser melhor do que eu estou sendo. Eu posso ser melhor. Eu posso ter uma conexão espiritual mais forte com Deus no meu dia a dia, na minha vida. Realmente, em alguns aspectos, ou em todos, eu perdi a minha sensibilidade espiritual. E o que eu posso fazer agora, hoje, para recuperar minha sensibilidade espiritual? E buscar o Senhor, fazer uma oração e perguntar para Ele: Senhor, como que eu posso melhorar ou recuperar a minha sensibilidade espiritual? Como que eu posso recuperar essa sensibilidade, ser mais sensível ao Espírito, ser mais sensível à voz mansa e delicada, ser mais sensível à inspiração que vem do céu? Como que eu posso fazer isso? E eu tenho certeza que ao usar essa pergunta, levar ela a sério e ponderar sobre ela, vai vir muitas ideias e o Senhor vai nos revelar. Talvez nos inspirar a nos arrepender de nossos pecados, talvez nos inspirar a nos voltar mais para as Escrituras, não só beliscar elas de vez em quando, mas nos banquetearmos com elas. Talvez o Senhor vai nos inspirar a orar de verdade, não só ter uma conversa quase que mecânica, uma vez, 2 vezes por dia.
mas realmente ter uma conversa com Ele. Talvez o Senhor vai nos inspirar a servir um pouco melhor no nosso chamado, a dedicar mais tempo para o nosso chamado, não apenas deixar com que as coisas do mundo sufoquem nossa agenda de forma que não há tempo para as coisas de Deus. Enfim, muitas inspirações poderão vir quando nós fizermos essa pergunta: Senhor, como eu posso melhorar ou recuperar a minha sensibilidade espiritual? Outra lição desse capítulo 17 de 1 Néfi está no versículo 46 e diz o seguinte: E sabeis também que pelo poder de sua palavra todo-poderosa, ele pode fazer com que a terra deixe de existir. Sim, sabeis que por sua palavra pode fazer com que os lugares acidentados sejam aplainados e os lugares planos sejam fragmentados. Então, como podeis ter o coração tão duro? Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o início do versículo que diz assim: Sabeis também que pelo poder de sua palavra todo-poderosa, ele pode fazer com que a terra deixe de existir. E pelo poder de sua palavra pode fazer com que os lugares acidentados sejam aplainados. Então aqui fala sobre o poder da palavra do Senhor. Nós sabemos que isso pode ter vários significados. Por exemplo, em João aprendemos que Cristo é a palavra. Um dos nomes de Cristo é o Verbo, ou a palavra. Então aqui poderia ser assim: pelo poder de Jesus Cristo, ele pode fazer todas as coisas. Mas vamos usar para outra interpretação. Sabeis que pelo poder de sua palavra ele pode fazer todas as coisas. E aí, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, se a sua palavra tivesse uma medida de poder que vá de 0 a 100, em qual medida estaria o poder da sua palavra hoje? Em outras palavras, como que seria a validade da sua palavra? A sua palavra, ela é honesta? Dá para confiar naquilo que você fala? Dá para confiar nas suas palavras? As suas palavras, elas são íntegras e verdadeiras? Ou elas carregam algum tipo de mentira, de desonestidade, de algum tipo de engano, buscando alguma vantagem com alguém? Ou você é realmente honesto com as suas palavras? Aquilo que você promete, você cumpre? Aquilo que você fala que você vai fazer, você faz? Aquilo que você diz que não vai mais fazer, você não mais faz? Aquilo que você fala todas as semanas através do convênio batismal renovado no sacramento, você cumpre? Então, à medida que nós vamos honrando nossas palavras, por exemplo, se eu digo que vou fazer tal coisa e eu faço tal coisa, no momento em que eu faço a coisa que eu disse que ia fazer, que eu falei que ia fazer, aquilo dá mais poder para minha palavra. Agora, se eu falo que vou fazer tal coisa e eu não faço aquilo, mesmo que eu tenha uma justificativa, uma desculpa, aquilo enfraquece o poder da minha palavra. Quando eu uso de uma desonestidade, mesmo que seja uma desonestidade simples ou com uma boa intenção, ainda assim eu estou sendo desonesto e aquilo enfraquece as minhas palavras. Mesmo que a pessoa que eu menti, ela jamais descubra que eu menti, ainda assim enfraquece o poder da minha palavra dentro do meu caráter, dentro da minha pessoa. E é possível sentir o caráter de uma pessoa quando nós estamos em contato com ela. O profeta Joseph Smith falou que os homens não precisam fingir que eles são nada diante dos outros, porque qualquer homem que for sensível, quando um outro homem entra na sua presença, ele consegue sentir o quanto aquele homem é íntegro ou não, o quanto aquele homem é verdadeiro ou não. Isso vale para as mulheres também. Então, que nós possamos ter como meta aumentar o poder da nossa palavra, que vamos começar com coisas simples, tomar mais cuidado com as coisas que nós falamos. Às vezes nós começamos a nos desviar pelo caminho da desonestidade com pequenas coisas, sabe? Pequenos detalhes. Uma coisa é azul e nós dizemos que é cinza, sabe? Mas um azul é um cinza quase azul, mas cinza não é azul.
Se é azul, se é cinza, é cinza. Então que nós possamos tomar cuidado com os pequenos detalhes relacionados à honestidade, enquanto nós somos honestos com nossas palavras, o quanto nós honramos nossos compromissos, nossas promessas, sabe? E começar a melhorar pouco a pouco. Talvez nos relacionamentos familiares, né? Começar a ter uma meta de ser 100% honesto em todos os meus relacionamentos com a minha esposa, em todos os relacionamentos com meus filhos, com meus pais, sabe? Não vou, a partir de hoje, fazer a mínima mentira. Não vou mentir. Doa o que doer. Eu vou ser honesto com a minha esposa, com meu esposo, com meu filho, minha filha, com meus pais, sabe? Fazer isso já pode ser um bom início para algo que vai fortalecendo. E isso fortalece o nosso caráter e isso traz poder para as nossas palavras. Sabe? Isso traz poder. E até que nós possamos um dia nos tornar como o Senhor é. Como que o Senhor é? Ele consegue fazer qualquer coisa pelo poder da sua palavra. Nós aprendemos em Gênesis que a terra foi criada pela palavra. O Senhor falava e as coisas obedeciam. O Senhor falava e as coisas se cumpriam, porque existe muito poder na palavra de Deus, né? Naquilo que Ele fala. Então, da mesma forma, nós, como filhos dele, devemos buscar desenvolver esse poder nas nossas palavras, naquilo que nós falamos. E isso começa pouco a pouco, sendo honesto nas pequenas coisas, sendo sincero, sendo verdadeiro. Isso não implica em ser grosso, sabe? Eu sou honesto, comigo é assim, eu falo na lata e deu. Existem muitas pessoas que usam essa desculpa, né, de que são muito sinceras, são muito honestas e por isso elas ofendem, às vezes até magoam outras pessoas. Não é isso que nós estamos falando, mas seria de não mentir mesmo, não mentir, não enganar, sabe, de não usar de pequenas nuances da desonestidade, sabe, mas realmente procurar fazer com que aquilo que eu fale seja verdadeiro. Se eu falei a pessoa sabe que de qualquer maneira, aconteça o que acontecer, vai ser porque eu falei e aquilo que eu falo é verdadeiro, é honesto. Isso é poder, isso traz poder sobre nossa vida, traz poder no sacerdócio, traz poder nos nossos convênios com o Senhor. Então que nós possamos desenvolver mais o poder da palavra, né? Que nós possamos ter esse poder pessoal, né? Fala-se em tantos poderes, né, que o homem e a mulher podem desenvolver. Fala-se sobre o poder que tem o dinheiro e outras coisas materiais dão ao homem, né? Dão tanto poder. Controlar exércitos, né, dá poder a um homem, e tantas outras coisas. Governar uma nação dá poder a um homem. Mas existe uma coisa que pode dar poder para mim e para você mais do que essas coisas, que é o poder da palavra. Então que nós possamos procurar desenvolver mais e melhor o poder da palavra. Aí eu vou fazer mais um comentário, tá? Eu amo esse capítulo de 1 Nef 17. É difícil ficar com poucos comentários, né? Eu tenho que limitar um pouco por causa do tempo, para não ficar muito grande o episódio. Pode ficar um pouco cansativo, mas o versículo 51 ele é maravilhoso, eu preciso compartilhar. E diz assim, Ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a construir um navio? Esse versículo ele pode e deve ser usado diante dos nossos desafios. Se você tem um grande desafio a fazer, troque as palavras aqui e coloque esse seu desafio. Por exemplo, ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a sobrepujar esse desafio? Talvez você busque um milagre, né, pessoal, familiar, para sua vida, e você pode usar esse versículo assim, ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode realizar esse milagre na minha vida? Pode ser que isso seja uma meta, um sonho que você tem, seja um sonho material, um sonho espiritual, um sonho de relacionamento que você busca para sua vida. Você pode usar assim esse versículo, ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode me ajudar a realizar esse sonho?
Então, que versículo maravilhoso, sabe? Que versículo lindo. É um dos versículos que eu mais gosto no livro de Mórmon, porque ele traz muito poder. Só o fato de você recitar esse versículo quando você estiver diante de uma provação, diante de uma dificuldade, diante de um grande desafio, faz esse teste, recita esse versículo, fala ele em voz alta, sabe? Ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode fazer isso comigo para me ajudar? Por que não? Sabe? O por que não? Essa pergunta, ela é linda. Eu amo essa pergunta aqui, sabe? Do livro de Mórmon. Uma vez eu fiz um estudo só mapeando perguntas do livro de Mórmon. E foi muito legal esse estudo. Muito, muito legal. E essa pergunta foi uma das minhas preferidas. Que é essa, né? Por que não? Ora, se o Senhor fez tanto possui tão grande poder e fez tantos milagres, por que não? Por que não? Use essa pergunta mais. Por que não? Sabe? Por que não? Às vezes nós somos muito pessimistas, sabe? Ou acreditamos que os milagres... Acreditamos em milagres, mas não acreditamos que eles podem se realizar hoje. Acreditamos em milagres, mas acreditamos que não vão ser por nosso intermédio, né? Que isso não vai acontecer, que não é possível. Então, que nós precisamos usar essa pergunta, por que não? Ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não? Por que não? Ouse usar mais essa pergunta nos seus desafios pessoais, suas metas financeiras, materiais, seus sonhos, suas metas profissionais, seus desejos justos do seu coração. Use sempre essa pergunta. Ora, se o Senhor tem tão grande poder e fez tantos milagres, por que não? Por que não? Pergunte isso, escreva isso, deixe essa pergunta escrita no espelho, deixe essa pergunta no mural dos sonhos, deixe essa pergunta no carro, um lugar que você possa ver. 1 Nef 17:51. A pergunta é, por que não? Se o Senhor pode fazer tantas coisas e tem todo o poder, por que não? Por que não? Jamais perca a sua fé, a sua esperança, jamais duvide da sua capacidade e lembre-se que para Deus nada é impossível. Então nada mais justo e correto do que usar essa pergunta. Por que não? Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: procure estudar as Escrituras todos os dias estudando Vem e Segue-me. Ainda assim, preciso estudar o livro de Mórmon todos os dias? Então, essa resposta, ela vai ser dada baseada na minha experiência, tá bom? E no meu entendimento. Então, não significa que realmente seja isso, tá? Eu costumo estudar o Vem e Segue-me e o livro de Mórmon todos os dias, independente de o Vem e Segue-me, por exemplo, esse ano é o Novo Testamento. Então, se eu estudar apenas o Vem e Segue-me, eu não estudo o livro de Mórmon. Eu sinto uma necessidade pessoal de estudar o livro de Mórmon todos os dias, independente da minha leitura do Vem e Segue-me. Então, eu estudo o Vem e Segue-me com as designações da semana, mas também estudo o livro de Mórmon todos os dias. Para mim, particularmente falando, o meu estudo não parece ser completo se durante o dia eu não estudo o livro de Mórmon, né? Eu posso estudar um discurso da conferência, posso estudar um bloco de escrituras do Vem e Segue-me, mas se eu não estudo o livro de Mórmon, para mim, isso é algo pessoal, tá? Não tô falando que é uma regra, mas para mim não parece que falta algo, né? E aí eu estava pesquisando umas palavras aqui do presidente Benson sobre o livro de Mórmon. Ele falou muito e aí tem algumas trechos que diz assim, ó: agora precisamos não só falar mais sobre o livro de Mórmon, mas também precisamos fazer mais com ele. Por quê? O Senhor responde: para que produzam frutos dignos do reino de seu Pai. Caso contrário, há um flagelo e um julgamento a derramar-se sobre os filhos de Sião. Nós já sentimos esse flagelo e julgamento. O livro de Mórmon não tem sido e ainda não é o ponto central de nosso estudo pessoal, nosso ensino no lar, nossa pregação e nosso trabalho missionário. Devemos nos arrepender disso. Não temos usado o livro de Mórmon como deveríamos. Nosso lar não é forte o suficiente a menos que usemos para trazer nossos filhos a Cristo.
Nossa família pode se corromper com as tendências e os ensinamentos mundanos, a menos que saibamos usar o livro para expor e combater a falsidade. Nossos missionários não são eficazes a menos que o usem para ensinar. Os conversos sociais, éticos ou educacionais não sobreviverão às provas de sua fé, a menos que as suas raízes se aprofundem na plenitude do Evangelho contida no Livro de Mórmon. As aulas na igreja não são cheias do Espírito, a menos que usemos sempre o Livro de Mórmon como padrão. Esse trecho que eu li está no capítulo 9 do livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Ezra Taft Benson, tá? Capítulo 9, que é o Livro de Mórmon, pedra angular de nossa religião. Então ele traz essa resposta de maneira bem clara, né? A importância de nós colocar o Livro de Mórmon em todo o nosso estudo diário, né? Na maneira como estamos nossa família, como usamos na igreja, em nossos chamados. O Livro de Mórmon ele precisa estar presente. Então é algo baseado um pouco no meu entendimento, tá? Mas também usando aí como referência essas palavras do presidente Monson, né? Sobre a importância de estudarmos o Livro de Mórmon diariamente, independente do nosso estudo do Vem e Segue-me, o que é correto e deve ser feito também, mas o estudo do Livro de Mórmon ele é essencial. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Obrigado a você que tem acompanhado os episódios aqui no canal Caminho do Discipulado. É uma alegria para mim saber que várias pessoas têm acompanhado, comentado e que têm de alguma forma ajudado esses episódios. Isso me fortalece muito e é uma motivação para continuar com esse trabalho. Muito obrigado, desejo um ótimo dia para você. Convido você a compartilhar esses episódios com seus amigos, seus familiares e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.